Olá, meu aluno, minha aluna. Essa é uma aula extra, porque eu percebi que alguns alunos estão com uma dúvida em relação, então, ao comportamento humano. Vamos lá. Eu percebi uma coisa muito importante nas últimas aulas. Muitos alunos entenderam os conceitos de emoção, reação e comportamento, mas ainda não se deram conta da profundidade do papel de duas estruturas fundamentais do cérebro: o córtex pré-frontal e a amígdala cerebral, que fica dentro do cérebro, até menor que um grão de arroz. E entender isso muda completamente a forma como você olha para si mesmo e para a sua liderança, e inclusive analisando as pessoas do seu convívio, da sua equipe. Porque boa parte dos comportamentos humanos nasce da relação entre essas duas estruturas. Vamos começar pela amígdala cerebral. A amígdala é uma estrutura muito antiga do cérebro, ligada à sobrevivência. Ela funciona como radar de ameaça. O tempo inteiro ela tá se perguntando: isso é seguro ou é perigoso? Isso é uma ameaça à minha imagem? Isso coloca o meu valor em risco? Enfim, uma série de ameaças que ela analisa o tempo todo. O problema é que o cérebro moderno não reage, ainda reage a ameaças emocionais, quase como igual nosso tempo ancestral. Por isso que uma crítica pode gerar defesa, uma exposição pode gerar ansiedade, uma cobrança agressiva pode gerar bloqueio. E tudo isso acontece muito rápido. Antes mesmo da razão, o córtex pré-frontal entrar em ação, a amígdala já ativou uma resposta emocional. Agora, se entra o córtex pré-frontal nessa história, começa a ter análise. Essa região ela é responsável pela parte racional do cérebro. Ela participa do planejamento, da análise, da estratégia, do autocontrole, da tomada de decisão e da capacidade de pensar antes de agir. E é o córtex pré-frontal que permite que você segure um impulso e organize uma conversa difícil, analise as consequências, escolha uma resposta mais assertiva e estratégica. Agora vem um ponto central dessa aula. Quando a amígdala ativa demais, quando a amígdala ativa demais, o córtex pré-frontal perde eficiência. Ou seja, quanto mais emocional e ameaçado alguém se sente, menos capacidade racional ela tem. Na prática, isso explica muita coisa dentro das empresas. Explica por que líderes explodem em reuniões e depois se arrependem. Explica como colaboradores inteligentes travam quando são pressionados. Explica, por exemplo, como as pessoas evitam se posicionar. Explica tanta coisa que, se tu dominar essa questão dessas duas estruturas, você vai ver que você vai ajudar muito as pessoas a mudarem o seu comportamento e também você cuidar do seu comportamento. Então, um líder emocionalmente estável ativa uma ameaça no ambiente o tempo inteiro e a equipe entra em estado de vigilância. E quando o cérebro entra em vigilância, ele economiza, então, energia cognitiva. As pessoas ficam menos criativas, menos participativas, menos estratégicas, não executam bem o plano. Elas começam a agir para evitar o erro e não para gerar o resultado. Agora, olha o contrário. Quando o líder cria clareza, previsibilidade e segurança, o cérebro reduz o estado de ameaça. E aí o córtex pré-frontal funciona melhor. A equipe pensa melhor, ela aprende melhor, ela toma decisões melhores, ela executa melhor, ela percebe, por exemplo, como a liderança funciona, e a liderança altera, então, esse funcionamento cerebral das pessoas da equipe. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Regular a emoção não significa eliminar a emoção. Significa impedir que a amígdala assuma o controle antes do córtex pré-frontal. E isso exige muita consciência. Quando você percebe que está irritado, frustrado, ou até mesmo impulsivo, e você consegue pausar, como eu falei nas aulas anteriores, e não reagir, você está fortalecendo seu córtex pré-frontal. Você sai do automático, do instintivo, e entra no racional. E esse é um dos grandes diferenciais de um neurolíder. Ele entende que o comportamento não nasce apenas da vontade. O comportamento nasce do estado cerebral e emocional que a pessoa está funcionando. Por isso que um líder de alto desempenho não olha apenas para a tarefa. Ele observa a pressão emocional, o ambiente, a clareza, ele dá previsibilidade através de um bom planejamento estratégico, segurança, porque sabe que tudo isso influencia diretamente o cérebro das pessoas. E aqui está o fechamento mais importante dessa aula. Muitas vezes o que parece desinteresse é defesa. O que parece, por exemplo, uma preguiça é uma sobrecarga emocional. O que parece resistência do cérebro é tentativa de sobreviver ao ambiente. Quando você entende isso, muda a forma como lidera, você deixa de reagir não apenas com o comportamento visível e começa a compreender o que está acontecendo por trás desse comportamento. E é exatamente aí que a liderança começa a ficar inteligente, mais estratégica e também empática, mais humana.